Quem foi Sigmund Freud? Freud teve formação acadêmica em medicina especializando-se em neurologia. No entanto, seu pensamento ultrapassou os limites da medicina. Desenvolveu uma teoria que abalaria as convenções filosóficas na forma de pensar o ser humano, para compreender a densidade do seu pensamento, que ele próprio definiu como a terceira ferida narcisística do ser humano. É preciso retroceder a últimos dois momentos históricos que abalaram a civilização e transformaram o modo de pensar do ser humano. A primeira ferida narcisista foi o heliocentrismo. A teoria proposta por Nicolau Copérnico propôs que a Terra não era o centro do universo. Como era a crença da época, o universo girava em torno da Terra. Ela não era tão especial quanto se acreditava. A Terra é somente um astro como qualquer outro que girava em torno do Sol. O homem perde esse lugar de centro do universo. Essa foi sua primeira grande ferida narcisista. A segunda ferida narcisista do ser humano foi o evolucionismo de Darwin, a teoria da evolução das espécies. Destronava o homem do posto de criatura de imagem e semelhança de Deus. Em suas pesquisas, Darwin provou que nada havia de especial ou divino no ser humano. Ele era somente mais um elo da cadeia evolutiva que prosperou adaptando-se às leis da natureza. O homem, agora que já não é o centro do universo, também não é um ser produto da criação divina, só pode contar agora com sua liberdade, ou seu livre-arbítrio. No entanto, Freud, na sua teoria, vai provar que o homem não é tão livre quanto imagina. Ele não é totalmente o senhor de si. Algo de misterioso o governa, algo chamado inconsciente. O inconsciente não era totalmente desconhecido. Filósofos como Schopenhauer, Kant, Nietzsche trilharam conceitos muito semelhantes do inconsciente Freud. Ele inclusive evitou ler Nietzsche, talvez porque ambos estavam à procura de compreender os mesmos fenômenos. Mas foi Freud que colocou o inconsciente como centro da psique humana, conferindo-lhe um papel determinante no comportamento e na vida do homem. Freud desvela o inconsciente como algo estruturado, uma instância que governa o homem. O que seria então esse inconsciente do qual o homem é seu escravo, e que lhe impede de exercer sua plena liberdade de suas ações? Segundo Freud, a mente humana é cindida em instâncias que operam de forma mais ou menos autônomas, o eu, o id e o supereu que constituem a alma humana. O inconsciente é representado pelo id, que traduzido em latim significa isso. O próprio nome já disse tudo sobre a sua indeterminação. Para melhor explicar a teoria freudiana do inconsciente, tomemos como exemplo um bebê. Quando ele nasce é puro, id, ou seja, ela é somente inconsciente, sem nenhuma consciência ainda formada, já nos primeiros meses de vida. Na medida que se desenvolve, a criança é movida pelos impulsos inconscientes que visam somente a realização de desejos. Aos poucos os pais vão lhe impondo restrições e proibições. Ele não compreende o porquê destas restrições, mas vai assimilando-as. Esse conteúdo vai-se acumulando para formar o supereu, que representa uma figura de autoridade que inflige restrições aos impulsos que querem ser satisfeitos. O eu, que tem o contato direto com o mundo externo, a realidade, irá se transformar em uma espécie de mediador entre o id e o supereu e as exigências do meio. A tarefa do eu é extremamente complexa e exige grande capacidade de negociação. Ele tem que se haver com os constantes impulsos do id, que a todo momento imprime sobre o eu uma pressão para ter os desejos descarregados, ao mesmo tempo que está sob a vigia constante do superego, que o ameaça com punição e sentimento culpa de todos os atos que violam as regras sociais e morais. A mediação dos conflitos ocorre de forma intensa e contínua. Mesmo durante sono, estes processos continuam a ocorrer. O eu está em contato com o mundo externo, com a realidade. No meio dessa batalha de titãs, ele tem a adaptar-se no convívio social regido por regras,
leis e as imposições da moral e da cultura. O ID não tem esse contato com o mundo exterior, é puro instinto e desejo. Ele impulsiona o eu à ação no mundo exterior, porém o ID não se trata de um inimigo que tem que ser combatido pelo eu. Eles fazem parte da mesma estrutura em uma relação de dependência mútua. O eu deve realizar os desejos que estão sendo continuamente investidos contra o eu, recorrendo a artifícios para realizá-los de forma aceitável e que condiz com as regras impostas pela cultura ou civilização, não podendo escapar dos atentos e vigilantes olhares do super-eu. Podemos então sintetizar a estrutura da psique humana, atua dentro desta tríade: eu, ID, super-eu, instâncias que agem de forma conjunta e ao mesmo tempo autônomas, funcionando como um sistema de investimento e contra-investimento de energia psíquica. Como podemos verificar a presença desta entidade misteriosa, que Freud diz governar a maior parte de nossas ações? Um dos mecanismos que podemos verificar o inconsciente atuando na vida psíquica são os lapsos de esquecimento. Essas atividades estão sempre agindo na vida cotidiana do ser humano. São as falhas de memória que constantemente ocorrem, sem que tenhamos qualquer domínio sobre ela. São aqueles momentos em que nos esforçamos a evocar um conteúdo que está presente em nossa memória. Somos conhecedores deste conteúdo. Sabemos que ele está lá porque já foi evocado em ocasiões anteriores, no entanto, ele nega-se a apresentar. Às vezes ocorre que outra informação correspondente ou não toma seu lugar, mas aquela que queremos tornar consciente escapa. Esse é um dos fenômenos dos quais percebe-se a ação provocada pelo inconsciente, impedindo à consciência o acesso direto ao conteúdo latente. Outra maneira possível que o inconsciente se expressa é através do ato falho, compreendendo aqui aqueles comportamentos não conscientes que recorrentemente acontecem na vida do sujeito. Os atos falhos expressam conteúdos que pertencem ao inconsciente, que por uma falha de monitoramento do eu, escapam e manifestam no mundo exterior sem sua permissão, causando um posterior estado de estranhamento do fenômeno. Os atos falhos ocorrem no dia a dia, de forma tão natural que não nos damos conta deles. Os identificamos quando trocamos nomes de pessoas. Queremos falar uma coisa e sai uma outra totalmente diferente. O sujeito se sente atropelado por uma outra que ele desconhece. Os xixes ou piadas, que na maior parte das vezes dirigimos a outros, correspondem a pensamentos distorcidos, no qual tentamos expressar uma ideia, opinião, sentimento e não o fazemos de forma direta. Usamos de artifícios de linguagem liberar uma ideia que não pode ser expressada diretamente. Caso contrário, o valor do que foi expressado pode ser visto como um desvio de normas sociais. Então, o eu, para liberar esse impulso deve ser verbalizado, distorce o conteúdo da mensagem de forma a ocultar seu simbolismo originário, possibilitando expressá-la de forma mais aceitável para as normas morais vigentes. Por detrás da piada, na maioria das vezes ganha conotação de uma verdade que está implícita e pronunciada nas entrelinhas da mensagem. O trabalho da consciência não se limita ao período de vigília, ele age também durante o sono do indivíduo. Durante o período que dormimos, essas forças psíquicas continuam em ação. Mas como age o inconsciente durante o sono? Freud publicou um livro lançado em 1900, chamado A Interpretação dos Sonhos. Neste trabalho, descreve os processos da vida onírica através de análise e observações dos sonhos de pacientes e de seus próprios. Desenvolve uma teoria que tem grande impacto na compreensão do inconsciente. Nesta teoria, os sonhos teriam duas funções primordiais: realizar desejos do inconsciente, enquanto mantém o sonhador dormindo. O material do qual é feito o sonho são as lembranças diurnas que antecedem ao sono, e os desejos armazenados em traços mnemoníacos que estão nas profundezas do inconsciente.
A consciência ou o eu, por estar em contato direto com o mundo externo e a realidade, consegue ter a perfeita noção de tempo e espaço, consegue discernir o que é passado, futuro e presente. Já o inconsciente funciona de forma diferente, ele não se orienta, nem compreende a noção de tempo. O conteúdo do inconsciente contém material de toda a vida do sujeito, seus desejos e vivências da infância ainda se encontram presentes disponíveis à manifestação. Esses vestígios de memória são os representantes dos desejos que se fundem com outras lembranças e vivências do dia anterior, para criar um enredo que se manifesta durante o sonho. Normalmente, percebemos que esse enredo criado em nossa mente não é totalmente lógico, ocorrem distorções e situações absurdas, que fogem da compreensão do sonhador. O que está ocorrendo nestes processos? Os desejos do inconsciente são forçados a se expressar na consciência. No entanto, tais desejos não podem aparecer em seu estado original, porque poderiam causar angústia e despertar o sonhador. O inconsciente, para obter êxito e conseguir expressar os desejos, utiliza de estratégias para driblar a vigilância da consciência, conhecidas como condensação e deslocamento. Por meio destes mecanismos, o inconsciente consegue disfarçar o conteúdo do desejo que vai em sentido à consciência de forma aceitável. A consciência avalia o conteúdo, retorna para o inconsciente, que se esforça em produzir um conteúdo plausível que satisfaça a ambos. Porém, esse processo não é totalmente perfeito. Há casos em que o inconsciente consegue romper as barreiras do consciente e manifestar o conteúdo em sua forma original sem deformações, causando sonho de angústia ou pesadelo no sonhador. Freud denomina esse processo como trabalho do sonho, onde se apresentam o conteúdo manifesto, o sonho de maneira como se desenvolveu, e o conteúdo latente, aquele que originalmente foi produzido pelo inconsciente, e que contém o material original, fruto do desejo que está tentando se expressar. Para a psicanálise, esse material é grande interesse para a compreensão dos desejos que foram recalcados pela consciência e que podem se transformar em sintomas. Podemos perceber a presença do inconsciente nos processos citados: lapso de memória, atos falhos, xistes e sonhos, por último, sintomas. Os sintomas surgem como frutos das exigências do eu. Todo sintoma é uma forma de coerção, em que o eu segrega os desejos que o inconsciente tenta realizar. Esses desejos negados são enviados de volta para o inconsciente, no processo denominado recalcamento, mas para o inconsciente não existe o não. Todos os desejos devem ser realizados. Então esse conteúdo que foi recalcado vai se apresentar em forma de sintomas em outro processo chamado conversão. Na psicanálise, estes sintomas são estruturados em 3 categorias principais: a histeria, a neurose e a perversão. Na histeria, o material recalcado é internalizado pelo sujeito, que retorna em forma de angústia que se manifesta principalmente no corpo. A histeria, investigada no início do século XX, compreendia em um estado que ocorria principalmente em mulher. As histéricas eram tratadas como loucas. Dentre os sintomas característicos, observa-se paralisias, angústias, fobias, neuroses e compreendia uma série de outros quadros. Com o passar do tempo, as relações sociais foram se transformando e surgindo novas formas de sofrer, e a psicanálise não conseguia mais relacionar a histeria como uma entidade diagnóstica. A histeria estava ligada a somatizações e conversões de sintomas no corpo. Em 1973, esse transtorno foi excluído do DSM-5 e foi fragmentado em inúmeros outros quadros de sofrimento psíquico como depressão, transtornos, síndrome do pânico, transtornos dissociativos e outras demais.